Olá pessoal, bom dia a todos. Eu sou Felipe Bevilacqua, mais uma tela com o Levante. Hoje estou com o Rafael Bevilacqua, nosso estrategista-chefe da casa. Bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Dia um tanto quanto agitado ontem, né? E hoje também, né? Mais um dia, né? Até me lembrando que foi na segunda-feira, hoje é quinta, né? Acho que na segunda alguém nas perguntas comentou qual a probabilidade a gente ter romper, né? Falou tecnicamente, não lembro qual é o suporte para baixo do suporte da semana passada, da mínima da semana passada. Depende de muita variável. A gente que é fundamentalista é meio complexo. Tinha algumas coisas melhores acontecendo no mercado lá fora, só que tinha a ata do FONC, e aí tiveram muitas outras coisas, né? A imprevisibilidade do cenário macro principalmente a gente está nesse nervosismo, né? No momento onde está tendo normalização das taxas de juros no mercado americano, então acontecem várias coisas. Mas vamos começar ontem, né? Ou desde terça, na verdade, a gente está com risco ali cambial na Turquia, né? Então, o movimento de alta de juros americanos deu início ao movimento de depreciação das moedas emergentes, né? Como a gente viu aqui. Então, foi um movimento meio em linha, Rússia, Chile, Argentina mais, né? Mas assim, os emergentes todos as moedas começaram a perder valor contra o dólar, e aí um movimento ou outro começa a ficar um pouco mais agressivo ali, mais descolado, indo mais para especulação mesmo. E aí a gente começou a ver esse movimento na Turquia ali com a lira. E é o que acontece, né? O mercado começa, investidores, o mercado local, estrangeiro começa a testar o Banco Central para ver até que momento o Banco Central vai entrar ou não, como aconteceu aqui, né? O investidor testou muito o Banco Central, aí uma hora o Banco Central se posiciona, fala, não, eu tenho um estoque gigantesco e agora eu vou agir e acabou a brincadeira. E aí ele tira o dólar de quase 3,80 e já volta para 3,60. Ele consegue fazer esse movimento rápido. Mas tem que ter reserva, a economia tem que estar bem e tem que ter um Banco Central ali com pulso. Na Turquia, não foi bem essa história. O Banco Central não está agindo. Então, a gente viu ontem quase depreciar, acho que mais 4%. Hoje, a depreciação também estava alta. Então, a gente tem uma crise ali. Isso acaba na visão do investidor estrangeiro, né, que vê muito... País emergente, né? Tem uma visão, uma caixinha de país emergente. Fica diferenciando. Assim como você botar a tela do Fast Trade aqui e ver as caixinhas dos DIs, ele vê os emergentes, é Brasil, é México, é tudo a mesma coisa, ele vê tendo um estresse, ele acaba interpretando como risco e acaba reduzindo posição. Então isso atrapalha também. A ata do FONC ontem foi xoxa ali, acho que não levou para o lado, não foi para o caminho de mais 3 cortes, mais 3 altas, né? Ele foi bem tranquilo, só que não animou, né? Nessa condição do mercado ali, provavelmente sejam mais dois cortes mesmo, como não era esperado, só que nesse movimento de alta de juros e tudo mais, não foi algo que animou os mercados. E aqui, o principal fato hoje mesmo, os mercados lá fora estão meio no 0-0. Então, a gente tinha, pela manhã, tinha algum índice europeu subindo alguma coisinha, os americanos caindo. Mas o que vai fazer preço, e o que eu acho que é o mais importante, que é onde tem que estar concentrado hoje a visão, né, as análises, é para o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente passou por um movimento aí de alta dos combustíveis nas últimas semanas, isso devido a 2 fatores. Alta do dólar e alta do próprio petróleo, né? Foi o quê? Em 2017, ou não sei se no começo de 2017 ou final de 2016, a Petrobras adotou a política de reajustar os combustíveis de acordo com o cenário internacional, como é feito em qualquer economia de mercado, em qualquer país capitalista. Afinal, o insumo dela é petróleo, ela pode ter uma grande parte que é produzido, mas ela tem que importar também outros tipos de petróleo. Então, esse é natural que ela reajuste, né? Isso acontece em qualquer mercado, né? Quando você tem um aumento de custo fortíssimo, você tem que repassar. Então, isso foi muito bom, a visão para a visão dos investidores, como algo muito pró-mercado. Isso ajudou a empresa, mesmo porque a empresa consegue se equilibrar, né? Todos aqueles rombos que ela teve ali em 2012, 13, 14, quando estava tudo sendo maquiado. Porém, essa alta forte que a gente teve, tanto no dólar quanto
no petróleo, que são fatores exógenos, fatores externos, que tem a ver com sanções à Venezuela, a redução da oferta global, que impactaram o preço, estão impactando aqui, estão impactando o preço dos combustíveis. Acho que todo mundo está vendo aí, está sentindo no bolso a hora que está parando no posto. Isso pegou muito para os caminhoneiros, que é o principal insumo, eles começam a travar, de fato, as rodovias, isso trava a economia, né? É um negócio que é assustador, a gente conversa com muita gente das empresas para saber o que está acontecendo, então a gente já via assim, a empresa automobilística, a indústria de base, está faltando insumo, porque os caminhoneiros não estão rodando. Isso impacta a economia, impacta o PIB. São 2, 3 dias... Se você pensar 2, 3 dias ali com a produção reduzida, isso é negativo, é muito negativo para a economia. Provavelmente a gente já vai ter algum impacto nisso aí, em atividade, nos índices de atividades, porque impacta sim. Um dia, em um trimestre, é 1%, é mais 1%. Imagina se 1%, lógico que não vai ser zero, mas se a produção fosse zero em um dia, tivesse um dia menos no trimestre, contra o trimestre anterior, se você subisse 1%, você está zerado. Então já é um problema. Teve muita pressão, está tendo muita pressão, e aí o governo decidiu tomar uma medida que é uma medida errada, né, do ponto de vista da economia, que é interferir na economia, é reduzir o preço do combustível na marra, vai ter que pagar por isso, e congelar os preços. O preço está alto, tá? É um problema? Como se pode ajustar isso aí? Bom, o preço do combustível, 50% do preço do combustível é imposto, né? Então, existem outras maneiras que não seja interferindo diretamente na economia, na empresa, e essa coisa negativa, né, que remete muito aos governos passados, principalmente ao governo Dilma ali, que foi muito negativo para o mercado. Então isso remete para essas ingerências estatais na economia, que a visão disso, o sentimento disso no investidor, tanto do local quanto do gringo, é terrível. É terrível. Na teoria, o governo não deveria nem ter uma petroleira. Então ele está usando o instrumento de uma empresa pública para fazer impactar a economia e se livrar um pouco da bucha que ele acabou entrando. Então é uma situação bem delicada. Você poderia cortar impostos, que é a maior parte dos custos, mas não foi assim que foi feito, né? Isso é muito negativo para a companhia, por Pedro Parente, que apesar de tudo, que não é uma ingerência, que não é nada, é uma redução por 15 dias para tentar solucionar a situação e dar uma liquidez ao mercado de refino. Mas não é bem isso que a gente enxerga. A gente enxerga de fato que é uma intervenção, uma ingerência do Estado na economia. Isso é muito negativo. E a gente pode ver que o mercado também está bem, né? Eu vou mostrar o mercado para vocês agora, que é um dia um tanto quanto vermelho. O Ibovespa está caindo, o futuro está caindo 2,34. É muita coisa. E a Petro ainda não abriu, está em leilão, mas o preço dela, teórico, está em R$20. Estava em 23,27. É uma queda de aproximadamente 14%. Ontem, após as notícias aqui, né, o mercado lá fora estava aberto, as ADRs, e o papel caiu 11% da Petrobras lá fora. É mais ou menos que vai cair aqui, pelo menos uns 10 aí. Só uma coisa, a Petrobras tinha voltado a ser a queridinha do mercado, né? Uhum. Pedro Parente fez um excelente trabalho, todo mundo... Ele era muito bem quisto pelo mercado, por grandes viu muitas casas aí, principalmente as casas estrangeiras, já rebaixando, tirando recomendação. Porque aqui, até uma questão que o Leonardo está perguntando aqui, né? Vocês acham que o governo vai interferir efetivamente na Petrobras além de 10%? Eu acho que não. Eu acho assim, é um momento muito delicado, né? Pensa na posição ali de presidente. Você está com a economia travada, num momento de retomada da economia. Então, a gente está saindo da crise. Tivemos um ano passado de 1%, a gente deve ter uma retomada melhor, teve uma patinada em março e a economia está retomando. Aí você tem uma alta do mercado global, né, tudo de commodities, do dólar, que não é exógeno, não é nada micro. E aí trava-se a economia por causa de caminhoneiro de greve. O que você faz numa situação dessa? É muito difícil, né? Você não consegue negociar com caminhoneiro, é muito diluído, não é algo trivial, e eles têm um poder de barganha fora do comum. Sem dúvida, a gente estava conversando aqui pela manhã com a equipe toda aqui, e assim, eu acho que é a classe que tem maior poder de barganha. Eles conseguem parar o país em alguns dias, né? Você vê o desespero, assim, São Paulo, para quem não é de São Paulo, tá um trânsito, tá um caos, os postos estão lotados, filas, e não tá faltando combustível aqui. A gente não viu falta de combustível em nenhum deles, mas as pessoas estão desesperadas, tá um trânsito terrível, isso está acontecendo em mais lugares. Então, assim,
é algo caótico. Eles conseguem ter um poder de barganha numa negociação tremendo. Reduzir imposto de um dia para a noite é difícil também. Então, acho que a única medida que tinha para tentar consertar era fazer isso. Acho que, assim, é uma medida ruim, uma medida que está atrapalhando no mercado, mas acho que foi a única coisa ali na manga que o governo tinha para conseguir sair dessa situação. A questão é como ele vai sair dessa crise, né? Foi uma medida. Eu não acho que ele vai interferir muito mais, a não ser que tenham outros. O petróleo dispare por muito mais tempo, aí não sei, vai ter que reduzir imposto, vai ter que pensar em alguma coisa estrutural. Eu acho que uma coisa que vai ser importante, inclusive para o próprio governo, o Banco Central refletir, é que a atuação do Banco Central foi frouxa em relação ao câmbio por muito tempo, né? Ele deixou o mercado testar ele, né? Ele deveria ter se posicionado muito mais, ter uma atitude muito mais firme ali em questão de controlar a volatilidade, não ter câmbio fixo. Mas a função do Banco Central não é colocar meta, mas ele não pode deixar de ter volatilidade. Volatilidade é um veneno para a economia, né? Tem muita empresa que é exportadora, é importadora, se ela não tem hedge ali, você acaba gerando prejuízo. Tem empresa que quebra nesse sentido. Então, o Banco Central tem que reduzir volatilidade. Eu acho que agora ele entendeu, ainda mais com esse contexto todo. Então, acho que ele vai ter uma comunicação na última ata, ele já tentou melhorar já. Sim. Ele viu que ele fez algo errado e tentou remediar, colocar panos quentes na situação que ele criou, no caos que ele criou. E o mercado entendeu ele de forma completamente equivocada, porque ele se comunicou de forma equivocada. Então, você vê esses dias, o dólar hoje está 3,63,3. Está praticamente zerado no dia que a bolsa está caindo 2,40, muito dinheiro saindo do país. Mesmo assim, o BC, com os 15 mil contratos de swap cambial, está conseguindo segurar esse movimento. Então, nem pela quantidade de swap, ele se posicionou, ele está lá, entendeu? Se tiver uma necessidade de saída de recurso, ele vai se posicionar como o player que dá liquidez, que essa é a função do Banco Central. Ele dá liquidez, ele é o dealer da economia, ele precisa dar saída para todo mundo e não deixar que o mercado, que operadores testem eles até o limite de levar o dólar como 2,80, saiu de 3,30 para 3,80 em pouco mais de um mês. Isso não é intervenção, não pode deixar tesourarias, bancos mandarem no câmbio, virar um ataque especulativo, só porque alguns bancos querem lucrar com essa operação. Então, o Banco Central atua nisso para segurar todo esse movimento. Mas assim, finalizando, né, Leonardo? Assim, eu acho que não vai continuar, eu não vejo isso, a não ser que tenha uma disparada muito maior do petróleo, mas acho que não vai ser uma ingerência. Ele sabe do custo, né, que tem, a gente está vendo o custo na tela, né? Economicamente, financeiramente, eu tenho um custo muito alto. Ele sabe disso, mas acho que foi a única solução nesse momento. Dos piores, escolheu o menos pior e tomou a atitude. Mas não vejo ele voltando a interferir na política de preço, não vejo como era naquele momento de ingerência política lá dentro, aquela coisa toda do governo Dilma. Não, mas teve alguma ingerência, não é legal. O interessante é que, se de fato a empresa não fosse pública, fosse privada. Eu já ouvi muito em bastidores, um evento que eu estava até ano passado, que tinha Meirelles, tinha muita gente do mundo político, que falava-se que se o Temer não for candidato, em outubro, pós ali o primeiro turno, começa-se o processo de privatização da Petro. Então, eu já ouvi isso aí, pode ser um pouco de especulação, mas faz sentido do lado de um país, né, não ser dono dessa empresa. Aí você acaba reduzindo a ingerência e, por outro lado, você consegue aumentar a eficiência, né, que você consegue reduzir custo de alguma forma. Aí você abre a concorrência, né? Se tiver 10 caras competindo nesse mercado, o game é outro, né? O incentivo de reduzir custo é outro. Então, novos players no mercado é muito bom. Hoje você tem praticamente Petrobras aí fazendo o refino da companhia. Então isso é bem negativo. Então, vamos ficar de olho aí. Mas o dia está sendo bem negativo por aqui. Deixa eu voltar na tela com vocês aqui. A bolsa está caindo 2,60 agora, o futuro de junho. Vai ser um dia bem negativo. O à vista ainda está caindo pouco, caindo 1%, mas o futuro está caindo bastante. É um dia bem negativo. E o dólar aqui subindo só um pouquinho, 3,64 agora. Então, acho que o grande destaque do dia fica com Petrobras. Acho que um outro destaque hoje que a gente fica de olho é a questão de Eletropaulo.
Na verdade, hoje até às 15 horas, as empresas têm o direito de fazer o lance para quem vai ficar de fato com as ações, qual das europeias vai de fato ganhar, que hoje no final do dia a gente vai saber quem vai ganhar. Eu acho que é show. Tem até uma outra coisa aqui, né, que estão me perguntando. Qual a estimativa? Bom, o Brasil vive um momento de virada cíclica. Estaria a Petrobras pronta para acompanhar esse momento e voltar a brilhar na Bolsa? Acho que assim, a gente vive um momento, acho que o principal ponto no Brasil hoje, a retomada econômica está acontecendo, e o que vai determinar se essa retomada vai ser de 2 ou 4 nos próximos 12 meses, vai ser muito a definição política, né? Então, acho que esse vai ser um ponto importante. Se a gente conseguir ter alguém comandando esse país de centro reformista, esses problemas vão ser minimizados e a gente volta para uma retomada muito forte. As empresas estatais, elas reagiram, elas tiveram esse brilho, né, por uma mudança política ali, exatamente pela retirada da ingerência, dos interesses de partidários e tudo mais. Então, acho que a gente tem um ponto muito importante, que é o político. E aí eu aproveito para fazer o gancho. No próximo dia 7, a gente vai fazer estamos fazendo um webinar, então acho que se alguém puder colocar o link aqui embaixo para se inscrever já, é um webinar para falar de cenários de investimento em 2018, que é um ano de eleições. Então a gente vai falar muito dos cenários ali, do que está acontecendo, quem são os possíveis candidatos, como é que cada um vai interpretar cada um. A gente vive um cenário um pouco... É um bicho estranho 2018. Tem uma eleição que vai ser a mais importante da história, tem um sentimento hoje das pessoas querendo reforma, focado no não político. Essas pessoas, os candidatos ainda não apareceram. Do lado econômico, a gente tem uma retomada com inflação baixa e juros baixos. Então, é um cenário muito diferente do que a gente viveu nos últimos anos para se discutir. Então, se alguém colocar aí, acho que já colocaram, o pessoal da festa já colocou. E muito mais candidatos. Muitos candidatos também, né? Sim. Nunca tivemos tantos candidatos com possibilidade de ganhar. Os outros é sempre um ou outro. Hoje, são vários, 6, 7 que podem ganhar. Alguns correndo por fora, Álvaro Dias... É uma corrida ainda que talvez tenha até mudanças mais drásticas ainda. PSDB, PMDB, alguma aliança. Tem que ficar de olho. É muita coisa para acontecer e muita coisa que vai comandar os mercados, né? Principalmente nos meses que antecedem as eleições, a volatilidade do mercado é dada em função de pesquisa eleitoral e corrida. Então, teremos muita volatilidade. É muito bom ficar sabendo por dentro do que de fato você precisa saber para se aproveitar aí desse momento. O Leônidas está perguntando aqui qual a estimativa de queda para perto mais 10. O teórico está mostrando R$20, ontem 23. Abriu agora, 14%. 14% de queda. Na Petro 3. Petro 4. Petro 4. Bom, pessoal, acho que esses eram os principais pontos que a gente tinha aqui, as perguntas, mas o foco é esse, a ingerência, como é que a gente vai sair desse imbróglio, quais são os seus próximos passos do governo, como é que ele vai se posicionar. Quando isso vira oportunidade de cura, exatamente. Tem que ficar sempre de olho. Mas machucou, e hoje a gente vai ter, sem dúvida, um dia negativo. Exatamente. Pessoal, tenham um bom dia, bons negócios a todos, e até amanhã. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa quinta.